Beleza, pessoal? Hoje eu gostaria de falar aí, tô com o meu trinca aqui e gostaria de falar um pouquinho sobre quantos tenebros eu dou pro meu trinca aí por dia, né? Bom, primeiro eu gostaria de pedir a vocês que não forem inscritos no canal, se inscrevam aí no canal, tem bastante assunto sobre tizil, sobre coleiro, né? Esporofila carolense, papa-capim baiano também, né? Esporofila nicricollis. Então eu tenho bastante assunto aí e tenho um assunto também no meu manejo com o meu trinca também. Bom, um amigo perguntou aí, eu aproveitei para imortalizar isso em vídeo, a respeito de quantos tenebros dá por dia, né? Quanto que eu dou por dia para o meu trinca. Bom, lembrando que o pássaro trinca-ferro é um passarinho onívoro, ou seja, ele alimenta de material vegetal e material animal. Ou seja, na natureza ele vai comer insetos, frutos, tá? E vai pastar muito, né? A gente fala pastar, muitos passarinheiros falam. É o que? Ele come muito broto e algumas sementes também, né? Mas as sementes que ele gosta de girassol, uma semente de cártamo, é mais difícil achar no ambiente aí da natureza. Então ele acaba atacando plantações e vira uma praga até, né? Então ele se alimenta basicamente na natureza de insetos, brotos e frutos nativos. Exemplo, eu estou aqui com aroeira, né? Estou com aroeira aqui. Deixa eu pegar um pedacinho para mostrar para vocês aqui. Ó, aquela mesma aroeira, aquela frutinha que vem na nutrópica. Então a base de alimentação do meu trinco é bem variado, né? Eu tenho a base que eu uso uma ração boa, né? Eu uso a nutrópica. Eu uso alpiste, não falta uma semente alpiste, tá? Uma semente oleosa. Eu não costumo dar girassol, eu costumo dar alpiste, tá? E eu vario muito com folhas. Exemplo, até a folha da aroeira ele come. E além desse frutinho aqui, que é a pimenta rosa, que é a aroeira, ele também come um espinafre, ele come uma couve, ele come alguns brotos nativos, exemplo, esses de aroeira, de siriguela, que é uma outra frutinha muito típica na região do Cerrado, né? Eles gostam também na parte siriguela. Enfim, você pode estar adicionando na dieta do teu pássaro. E agora, se tratando de proteína animal, tá? Qualquer ração que você tiver aí, da nutrópica ou outra similar que você gosta de usar, não estou fazendo propaganda de ninguém, só estou falando da nutrópica porque ela é uma ração boa. Você vai ver que os níveis de proteína dela, tá? São níveis próximos dos 21, 22%, varia, né? Dependendo da marca e tal. Jamais acontece de chegar no nível de proteína aí sei lá, 47%, 50%, que é o caso dos insetos, né? Quando a gente fala de inseto, já que ele é onívoro, pô, a proteína naturalmente, eu não sou nenhum nutricionista de animal, mas, pô, o passarinho na natureza se alimenta de inseto, de semente, poucas sementes que ele acha, né? Mas de frutos, né? E de brotos. Então, logicamente, esse percentual de proteína que ele consome é uma proteína muito além do que as alimentações que a gente pode dar aí em rações pode alcançar. Exemplo, um tenebro. Pegar o tenebro molitor, o médio, não é o grande, o médio, estou falando do médio, aquele que chega por volta de 2, 3 centímetros, esse aqui. O tenebro, 47% dele é proteína. Só para vocês terem ideia, o ovo tem 13% de proteína na massa do ovo, né? A carne bovina tem aproximadamente 20%. Então o tenebro é riquíssimo em proteína. E aí tu fala assim, mas lá na natureza ele não come tenebro. Ele come tenebro também, tenebro dá em pau podre, em decomposição ele come também. Mas ele come outros insetos que tem até mais proteína. A arainha, gafanhotozinho, alguma larva de bicho que dá na árvore aí, ele come, cara. Isso tem proteína muito mais do que o tenebro, tá? Então não tem problema algum. Um passarinho de 42 gramas, né, aproximadamente, 42, 43 gramas, você dá um alojamento para ele, um gaiolão,
para ele também não ficar obeso e dar uma alimentação balanceada. Quando a gente fala balanceada, é dar verde, dar ração, dar as sementes e dar também o seu percentual de proteína animal, tá? Que nesse caso eu dou agora, que é pós-temporada, ou seja, tá frio, tá no outono, vai chegar o inverno, eu dou cerca de 3 tenébrios por dia. Por quê? Porque o passarinho está mais quieto, o passarinho está mais pacato, o metabolismo está mais devagar, e aí, dependendo se você tiver um alojamento, ou seja, uma gaiola de um voador de 3 metros é outra coisa, né? Meus voadores são de 1,5 metro, 1 metro, então eu coloco ele e eu dou 3 tenébrios por dia. Então, se cada tenébrio desse aqui, ó, tem 1 grama, digamos assim, de peso, de massa, ou seja, 47% dele, vamos botar a metade, aproximar, é proteína. Então eu não vejo por que você dá, exemplo, 3, 4 tenébrios. Se você der 4 tenébrios, você está dando 2 gramas de proteína para um pássaro de 43 gramas de massa corporal, um pássaro que de forma onívora na natureza, ele consumiria frouxo, tá? Muito mais do que 3 tenébrios ou 4 tenébrios em insetos. Porque o passarinho, na natureza, a gente pode reparar, quando eu falo natureza, não é para a gente pegar na natureza e trazer para o ambiente doméstico, né? Estou falando, esse pássaro é oriundo já de criatório de doméstico, né? A aquisição que eu fiz dele, quem já acompanhou aí no canal. O que a natureza pode ensinar para a gente é algumas coisas que é nítida da espécie, né? Então vamos supor, um passarinho, você vai botar uma fruta para o passarinho, põe um pedacinho pequeno. Na natureza ele não vai comer uma goiaba até acabar a goiaba desse tamanho ele vai comer até acabar. Ele come um pouquinho, assim acontece com o sanhaço, com a sabiá, eles saem, come outros alimentos, depois volta a bicar aquela goiaba ou aquele mamão ou aquele, sei lá, aquele fruto específico. Então é dessa forma que você também deve trabalhar no ambiente doméstico, diversificar, né? As quantidades não precisam ser imensas, né? Diversificando a alimentação do seu trinca-ferro, e pode com certeza colocar na dieta dele aí. Eu particularmente uso de 3 a 4 tenébrios. Lembrando, pessoal, quem aí participa de torneios, né? Vamos falar de torneios. Eu já participei muito de torneio. Quem participa de torneio de trinca-ferro, enfim, quando você vai para o torneio ou o dia que antecede o torneio, você não pode encher o passarinho de comida mais pesada. Então eu considero a proteína animal, assim como é para nós, mais pesada, ok? Então você não deve ceder isso aí. E na época, vamos supor, chegou hoje é dia de torneio, não dê para ele o tenébrio, dê comida mais leve, que vai hidratar ele melhor, tá? A questão da proteína é fundamental para ele? Mas nesse período de competição ali, naquele momento da competição, não é. O principal ali são os sais minerais, a hidratação, você colocar uma fruta que vai hidratar ele, né? E, enfim, isso que é o pequeno bizu que eu dou para vocês. Mas no manejo diário dele, você pode estar dando trinca para ele tranquilamente. 3, 4 trinca normal, ele precisa de proteína. Muita gente fala assim, mas proteína demais engorda. Mas não é demais. Ele pesa 43 gramas. Se você der 4 tenébrios, está dando 2 gramas. Não é nada, percentualmente falando, em relação ao peso dele, né? E a vida dele, o que a natureza tem a ensinar para nós. Passarinho, logicamente, um passarinho desse na natureza, ele se alimenta muito mais do que isso em proteína animal, né? Então, eu estou dando o bizu aí, passando para vocês. Eu dou sempre para ele, todo dia de manhã, tá? O trinca-ferro é um passarinho que você precisa ter esse contato com ele, ajuda a criar esse laço com o passarinho, tá? Ele é um passarinho mais assim, que gosta de interagir mais com o dono. E o próprio tenébrio ajuda você a fazer essa interação. Isso ajuda no manejo também, na hora de você puxar, de ele se sentir confiante na tua puxada, né? Você que puxa com fêmea ou sem fêmea, gosta só de baderna aí, o passarinho trinca-ferro é sangue quente, né? Eu digo assim, meu trinca-ferro é assim, ó, tá quietinho aqui, se chegar outro aqui e começar a cantar, ele começa a cantar.
É diferente de outros passarinhos, um passarinho com muita fibra, né? Muita fibra. Então, eu não deixo de dar os meus tenébrios, estou dando tenébrio para ele diariamente. E tem aquelas pessoas que falam, ah, mas é proteína demais, a fezes fica mole, proteína demais transforma em gordura. Realmente, né? Proteína demais pode se transformar em gordura. Quando o pássaro fica numa gaiolinha pequenininha, você enche ele de alimentação e aí ele não consegue queimar aquelas calorias e aí acaba engordando. Mas aí é um manejo teu que está errado, né? O alojamento dele está errado, ok? Mas não a questão de fazer as fezes mole. O trinca-ferro é um pássaro que naturalmente tem uma feze mais aguada, né? Do que um coleiro, do que um granívoro, né? Mas se você dá muita proteína, pode soltar um pouco? Pode, né? Mas a natureza é perfeita. Da mesma forma que o tenébrio, né, digamos assim, tem proteína, bastante proteína, metade dele é proteína, ele tem também muita matéria fibrosa, né? A matéria fibrosa, e aquela casca dele também de difícil digestão, até para filhote, a fêmea tira bastante o sumo, muitas vezes dá só o sumo, e só quando o filhote está maiorzinho, que o aparelho digestivo dele está funcionando melhor, que ela dá o tenébriozinho inteiro. Muitas vezes ela só tira o sumozinho e dá o sumozinho e joga fora a casca do tenébrio, que é um pouco indigesta, digamos assim, para filhotes. Para pássaros adultos, não. Beleza? Então você não liga para isso, não tem problema. Imagina, esse pássaro é um pássaro onívoro, tá? E pega os conhecimentos do pássaro solto, cara. Né? Tá aí, é só você ver. O pássaro vai se alimentar de bastante fonte de proteína solto na natureza. Ou seja, não é 3 tenébrio que vai engordar o teu pássaro, que vai dar caganeira no teu pássaro, tá? Pelo contrário, né? Ele precisa, esses pássaros maiores precisam de um nível de proteína alto, tá? A natureza já nos ensina isso. Então, as rações que a gente tem aí, a maioria fica na faixa de 20% de proteína. E ainda assim, não vem descrito, só vem escrito proteína. Você não sabe se é proteína animal ou proteína vegetal. E ele precisa de proteína animal. Ele é um pássaro onívoro, ele precisa de fonte animal e fonte vegetal. Muito dessas composições tem o ovo, mas o ovo ele contribui com 13% de proteína. Ou seja, da onde que vem esses outros % para chegar aos seus 20, 21%? Da onde que vem? Né? Não é assim, eu vou botar 1 ovo, 2 ovos, é 13 mais 13 dá 26. Não é essa conta que faz. Quando a gente fala 13% é num peso total. Ou seja, se eu tenho 100 gramas, né? Eu tenho 13%, ou seja, eu tenho 13 gramas de proteína em 100 gramas. Se eu botar 200 gramas, eu vou ter 200 gramas e vou ter 26 gramas de proteína, que representa os mesmos 13%. Isso aí, trinca-ferro, variação, pássaro onívoro, varia material vegetal e material animal, que você vai ter um trinca aí para você tirar troféu, para você brincar aí nas suas badernas, enfim, né? Você vai ter um grande aliado aí para quem gosta de brincar, um pássaro de fibra, eles são muito fibrosos, muito mais, eu considero o trinca muito mais fibroso do que um coleiro, né? Tem muito mais, você vai lá no torneio, tem muito mais trinca cantando do que coleiros cantando na roda, percentualmente falando. Quase todos trinca cantam lá dentro da roda, e não são todos coleiros que cantam lá dentro da roda. Agora, se vai ganhar troféu, vai finalizar, daí depende do manejo de cada um, do manejo com fêmea, aqueles trabalhos todo que a gente já falou. Pessoal, um abração, Deus abençoe, até a próxima, tchau, tchau.